SEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. A sociedade moderna carece hoje de segurança. Nós temos o status quo da segurança aliada ao Estado. Ela, em verdade, é denominada de segurança pública. No Estado democrático de direito e até nos processos basilares dos direitos humanos, que vieram através dos direitos naturais, parido nas concepções de Jean-Jacques Rousseau e, por sua vez, fortalecido em François-Marie Voltaire, que dizia que no direito natural, ou seja, nos direitos humanos, quem usou pela primeira vez isso foi François-Marie Voltaire, citando o famoso Jean Calas, caso na qual ele falava da intolerância e da tolerância religiosa. Ele fala que é primordial para a saída da barbárie, para o status quo de igualdade, ISO, e Estado Democrático de Direito, que o homem tenha direito primordial à vida, à liberdade, por sua vez, à propriedade, à segurança pública e à evitação dos déspotas. Mas, infelizmente, eu digo sempre que a segurança pública ela está perdendo para o câncer, porque o câncer evolui. E a segurança pública, infelizmente, está igual ao rabo de cavalo, crescendo muito mais para baixo. Baseado nisso, nós temos hoje a segurança privada, dentro do contexto liberal. É preciso perceber que isso é condição sine qua non para que se tenha um alicerce, qualidade de vida e evitação de até mesmo morte rápida e objetiva. Baseado nisso, o doutor José Abraão, que aqui está conosco, ele não somente escreveu um livro, Não Seja Mais Uma Vítima, mas também é líder de um movimento não somente nacional, mas internacional, da sobrevivência urbana, na qual, neste movimento, ele fala da necessidade, principalmente da necessidade existencial fenomenológica, de cada um aprender a defender-se e, ao mesmo tempo, dar condições morais, sociais e, acima de tudo, conjunturais para a defesa de todos aqueles que estão dentro do contexto da humanidade. Abraão, é um prazer tê-lo aqui conosco e conversar com você, porque além de participar de forma indireta nesse seu livro, eu o conheço e somos parceiros e estamos juntos em vários trabalhos, tanto os literários como trabalhos voltados para a metodologia e docência de atividades de sobrevivência urbana e defesa pessoal. Antes de mais nada, nos fale o que é a sobrevivência urbana. É mais fácil do que aquela história, conceituar isso, do que aquela história que você me contou sobre aquela pergunta que determinada pessoa lhe fez sobre determinado tipo de treinamento que o nome era difícil de ser conceituado. Primeiramente, agradeço a oportunidade, professor José Augusto. É uma grande satisfação, uma grande honra poder estar aqui nesse programa. Eu gostaria de levar aos seus telespectadores essa informação a respeito da sobrevivência urbana e do nosso trabalho. Esse trabalho Não Seja Mais Uma Vítima, ele tenciona ser não apenas um livro, mas um conceito para que as pessoas mudem o seu princípio de convívio na sociedade.
elas não têm que mudar o seu estilo de vida. Elas têm que continuar vivendo a vida da forma como mais as agradam, mas o importante é que elas precisam compreender que a vida em sociedade é uma vida com interação, e essa interação, muitas vezes, é junto de pessoas que podem recorrer a todos os tipos de ações, a todos os meios, para agredir, para ferir e para subtrair, roubar das pessoas esses bens. Veja que hoje as pessoas têm muito medo de assalto, muito medo dos ladrões. É importante conhecer, eu vou usar uma palavra hoje considerada politicamente incorreta, mas é a palavra real, o inimigo. Quem é o inimigo? O inimigo é o ladrão. E quem é o ladrão? O ladrão é o invejoso ativo. O invejoso passivo olha para a sua corrente de ouro, olha para o seu relógio caro e fica só secando, fica só com o olho gordo, torcendo para que você perca dinheiro, perca o emprego, precise vender aquilo, empenhar ou não consiga nunca mais comprar uma coisa boa. Mas fica só isso, na passividade. O ladrão não, é um invejoso ativo. Ele então tem raiva de quem tem aquilo. E ele vai e quer tirar de você a qualquer custo. Se tiver oportunidade, ele quer tirar a sua vida. Muitas vezes, e isso é frequente, o ladrão tem recursos financeiros, é de um meio social superior à vítima. Eu sou de São Paulo e muitas ocorrências em São Paulo aconteceram onde os ladrões em gangues eram jovens de classe média alta, assaltando empregadas domésticas, assaltando operárias em pontos de ônibus. Então, obviamente, eles estavam em meios econômico-financeiros superiores às vítimas, mas com certeza eles invejavam outras coisas. Essas vítimas tinham família, tinham estrutura social, tinham uma vida que eles não conseguiriam jamais comprar. Então eles invejavam essas pessoas. E o que eles podiam tirar delas? Não apenas os bens materiais, mas o sossego. E é o que eles visavam. Então o ladrão é invejoso. Se você ostentar publicamente, você vai atrair a inveja dos invejosos, passivos e ativos. Você tem o direito de ostentar o que você gastou, o que você lutou para comprar. Mas ostente aonde? No colégio, na faculdade, no trabalho, numa festa, não na rua. Senão você vai acabar sendo vítima de um crime. Falando agora da segurança. O professor José Augusto falou da situação da segurança pública e privada. Agora, existe uma questão hoje irreversível, muito séria, e um problema que nós temos que encarar de frente. Hoje, para que a pessoa possa ter um pouco de segurança, ela precisa tomar conta da sua própria segurança. É confortável, como todo mundo praticamente gosta de fazer, colocar a responsabilidade e até a culpa pela insegurança no governo e na polícia. Só que, para que a polícia possa nos atender, nós temos que ter sido vítimas de algum crime. Em qualquer lugar do mundo, a gente não adianta chegar numa delegacia e dizer, olha, eu estou com medo de ser assaltado. A pessoa está com medo, e daí? Vai num psicólogo tratar do medo? Porque a polícia só pode atender quem foi vítima. Então, a gente tem que tomar as medidas preventivas. Outra coisa, essa lei absurda, draconiana, essa lei liberticida. Liberticida por quê? O inseticida mata inseto, liberticida mata a liberdade, chamada Estatuto do Desarmamento. Essa lei simplesmente limitou ou quase impediu o acesso do cidadão comum às armas de fogo. Mas isso não quer dizer que impediu que o cidadão comum tenha a sua proteção, a sua segurança. Eu gosto de armas de fogo, eu sou instrutor de tiro, mas se você precisar recorrer à sua arma para a sua proteção e defesa, é sinal que o esquema de segurança que você montou e planejou furou, não deu certo. Não importa quão sofisticado ou quão simples seja o esquema de segurança. Eu costumo perguntar para algumas pessoas que eu dou consultoria de segurança, dos chefes de Estado, dos líderes internacionais, qual é o melhor esquema de segurança? De presidente da República, de
reis, imperadores, normalmente pensam no presidente dos Estados Unidos. Sim, é um grande esquema de segurança, andando no helicóptero em cima da limusine dele. Só que mataram 5 presidentes dos Estados Unidos no exercício da função. E todo mundo olha e vê um monte de agentes com óculos espelhados e tal. E a rainha da Inglaterra? Quantos atentados grupos terroristas planejaram e não chegaram a executar porque foram abortados antes? E ninguém consegue ver um agente de segurança dela. Processo profilático, né? Mas tem um esquema, só que o esquema é de baixo perfil. Então, é o que eu falei. Lembra-se disso? Não ostentar. A segurança também. É uma segurança que fica numa cor cinza. Então, quanto mais o indivíduo se mantiver um perfil baixo, mais ele mantiver-se num perfil cinza. O que quer dizer isso? Ele não é nem o branco que chama atenção, nem o preto que chama atenção. Ele nem chama atenção porque ele está tão escuro, nem porque está tão claro. O cinza está misturado. Então você não chama atenção. É a saída. Não é bom? Não te agrada? Desculpe. Também a mim não agrada, mas é o que é necessário. É a mesma coisa que você usar slogans a favor de uma ou outra corrente política, ou de um ou de outro time de futebol, ou qualquer outra coisa. De repente você pode ser confrontado por um grupo que é contrário àquela corrente, e você vai ser vítima de uma agressão. Então use isso no churrasco com os amigos, numa festa, mas para sair na rua, evite. Porque as pessoas pensam em assalto, mas 90% das vítimas e que acabam morrendo ou tendo consequências graves, não são vítimas de assalto. São vítimas de agressões violentas sem nenhuma intenção de assalto. Outra coisa que pouco se fala em termos de segurança, muito pouco se fala por conta da hipocrisia que existe na sociedade, é sobre o estupro. O estuprador, ele não busca satisfação sexual. O estuprador odeia as mulheres. Tanto que as mulheres que escapam vivas de uma tentativa de estupro ou de um estupro, normalmente quando dão entrevista, preste atenção nisso, elas estão roucas. Por quê? O indivíduo que as estuprou ou tentou estuprá-las, tentou esganá-las, estrangulá-las, tentou matá-las com as mãos. Mas não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Então, uma mulher que está sendo vítima de uma tentativa de estupro, ela tem que tentar fugir, ela precisa reagir, senão ela vai morrer. O estuprador, ele quer machucar de todas as formas, emocional, psíquica e fisicamente a sua vítima. Enquanto que eu não recomendo a reação num assalto, que o assaltante ele só quer roubar. De preferência a pessoa deve entregar o bem e não reagir. O mais rápido possível. O assaltante quer ir embora, ele só quer o bem e vai embora. No caso de um estupro, a vítima deve reagir. Como que uma vítima vai reagir a um estupro? É simples, em qualquer cidade existem camelôs. Compre um pente de plástico, esse pente de pentear cabelo de homem. Use ele com você. E se um estuprador vier te agarrar, rasgue o rosto dele com isso. Eu garanto que ele vai pensar em outras coisas e não em estuprar você. Outra coisa que ninguém divulga, os homofóbicos. Por que os homofóbicos agridem apenas casais gay de homens? Não agridem casais de lésbicas. Não agridem um gay sozinho. Ninguém divulga. Isso existem estudos de psiquiatras, de psicólogos no mundo inteiro. Mas ninguém se interessa a divulgar. Porque é uma minoria. Morreu uma bicha, ninguém fala. Tá certo? O problema é o seguinte. O homofóbico, ele não sabe. Mas ele tem dentro dele, isso é um distúrbio psiquiátrico. Ele tem dentro dele uma atração gay. E ele jamais vai viver uma relação gay por N questões pessoais, morais, religiosas, sociais. E quando ele vê um casal gay vivendo uma felicidade que ele jamais vai viver na vida dele, isso causa uma revolta tão grande que desperta nele uma fúria homicida. Portanto, ele não quer agredir os gays, ele quer matá-los. Assim, um casal gay deve prestar atenção aonde está se expondo. Não é uma questão de liberdade, nem de orgulho gay, mas de sobrevivência. Sobreviver não é covardia, é sobreviver para viver mais um dia feliz, com seu estilo de vida, junto das pessoas que você ama. Então, às vezes é melhor evitar de se expor para defender uma causa ou uma pretensa ideologia, se expor num lugar que você sabe que é arriscado, que é uma bobagem isso, um heroísmo idiota. É muito melhor que a pessoa evite de se expor. Porém, se vier uma agressão, reaja. E se for um grupo de 10 agressores,
localize o líder e agrida com toda a sua violência o líder. Provavelmente você vai tirar a força desse líder agredindo e os outros liderados vão simplesmente perder o comando. Perdendo o comando, você vai ter alguns segundos de fuga. E se não conseguir, se eles vierem mesmo assim baterem em você? Bom, pelo menos você não vai morrer de joelhos implorando. Se for para morrer, se for seu último ato na vida, você não vai morrer de joelhos implorando. É o que eu digo, como se aconteceu com os terroristas na Europa, que entraram naquela redação atirando. As pessoas que tentaram fugir morreram. E se entrar um terrorista aqui agora atirando na gente, qual seria a melhor atitude? Implorar? Eles vão atirar. Fugir? Eles vão atirar. Então a melhor atitude é partir para cima, jogar qualquer coisa em cima deles, tentar desarmá-los. Provavelmente eu vou morrer, mas de repente eu consigo desarmar e levar um junto. Se for o meu último ato no teatro da vida, já que eu vou ter que morrer um dia, pelo menos eu vou ser lembrado pelo meu último ato, não como um covarde, mas como alguém que diga para o próximo terrorista: talvez o buraco seja mais embaixo. Que os terroristas nunca agem sozinhos, como os ladrões nunca agem sozinhos, como os homofóbicos, os agressores, são todos covardes. Eles agem em dupla, em trio, para ter alguém para protegê-los. No momento em que a sociedade começar a virar o jogo, essa coisa começa a mudar. Se nós esperarmos que os políticos, o governo, a polícia faça algo por nós, vamos esperar sentados. Isso jamais vai acontecer. Nunca aconteceu na história do mundo. Agora, Estatuto do Desarmamento está aí. Desarmou você, desarmou todo mundo. E daí? E daí nada, isso é besteira. Revólver, pistola, carabina, isso não é arma, isso é tudo ferramenta. O mundo foi conquistado e reconquistado muitas e muitas vezes com outras ferramentas. Isso não importa. Arma só existe uma. A que você trouxe de fábrica está entre as suas duas orelhas. O seu cérebro. Use-o a seu favor, não contra. Mas é interessante uma senhora aula de Dr. Abraão. Ele viajou, mostrou no todo o processo da criminologia, da análise do crime, que é exatamente a existência da vítima, indivíduo ou Estado. Fez uma abordagem muito boa do processo da vitimologia, que hoje é uma ciência, né? Na qual não é responsabilidade do Estado, mas responsabilidade de você produzir a sua proteção ou a sua formulação da vítima, e ao mesmo tempo nos mostrou o quanto às vezes nós pecamos por não termos algumas mudanças de análise de valores. É importante lembrar-nos que a defesa pessoal ensina-nos que é melhor ser julgado por 7 no tribunal do que ser conduzido por 6 em um caixão. Claro. E é aquela frase épica no qual nos remete a pensar: se vamos morrer, venhamos a morrer em pé, do que venhamos a viver somente de joelhos. É melhor morrer em pé do que viver de joelho. Suas considerações finais. Obrigado pela sua excelência na retórica, na fundamentação filosófica, criminológica, e nos deixe a sua mensagem final, porque eu garanto-lhe que todos os nossos telespectadores estão aí vibrando pela beleza e colorido das suas palavras. Eu gostaria de terminar dizendo o seguinte: acima de tudo, como já dizia Sun Tzu, um brilhante general chinês, escreveu o mais importante tratado sobre estratégia militar, a arte da guerra, milhares de anos antes de Cristo. A melhor guerra é a que sequer precisa ser travada, devido a toda uma estratégia, uma tática tão bem feita, um planejamento tão bem estudado, e isso aplica-se, portanto, a um esquema de segurança que não precisamos sequer levantar um dedo, não precisamos confrontar o inimigo. Que ladrões, agressores existem à vontade na sociedade. Só que se nós tomamos algum cuidado com a nossa segurança pessoal, de nossa casa, por mínimo que seja, nós estaremos nos protegendo e evitando que esse confronto seja necessário. Porque no fundo o que nós todos desejamos? Paz. Então nós nos preparamos para a guerra para termos paz. Simplesmente isso.
Por isso que, como num filme recentemente premiado com Oscar, existia um diálogo entre pai e filho, onde o pai falava para o filho que na sociedade existem 3 tipos de pessoas. Existem as ovelhas, os lobos que predam sobre as ovelhas e os cães pastores, que protegem as ovelhas dos lobos. E eles eram cães pastores. Alguns de nós estamos dentro dessa qualificação de cães pastores. Isso eu acho que é mais por desígnio do destino, por escolha divina, do que qualquer outra coisa. Eu, o professor José Augusto, algumas outras pessoas somos cães pastores. Gente, é uma das coisas primordiais para que nós possamos adentrar na nossa própria defesa, é a nossa fundamentação educacional. Educação é transmissão de informações historicamente adquiridas. E eu sempre digo, se você acha caro a educação, procure saber o preço da ignorância. E para todos aqueles que realmente querem educar-se com o objetivo de evoluir, porque Soren Kierkegaard dizia que a primeira etapa de evolução do homem era o estético. O segundo era ético, que passava pelo ato de educar. E o terceiro se fundamentava na evolução espiritual. Então, para todas aquelas pessoas que desejam educar-se para salvar-se, a condição primeira é exatamente conhecer o livro do professor Abraão e os seus cursos, através do site que está aí aparecendo, do seu e-mail e dos seus telefones. Porque é preciso que nós venhamos a refletir que a guerra só mudou o seu status quo. Que hoje a guerra é civil, a guerra é urbana. Hoje a barbárie existe. E somente nós, através de um processo educacional, ético e principalmente com evolução espiritual, trabalhando em cima de um aspecto profilático preventivo, que nós estaremos aptos a trilharmos para algo básico que Aristóteles e os estoicistas e epicuristas sempre ensinou-nos: a procura da felicidade. FACEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. E a evitação dos déspotas. Mas, infelizmente, eu digo sempre que a segurança pública ela está perdendo para o câncer, porque o câncer evolui. E a segurança pública, infelizmente, está igual ao rabo de cavalo, crescendo muito mais para baixo. Baseado nisso, nós temos hoje a segurança privada, dentro do contexto liberal. É preciso perceber que isso é condição sine qua non para que se tenha um alicerce. Nós temos o status quo da segurança aliada ao Estado. Ela, em verdade, é denominada de segurança pública. No Estado democrático de direito e até nos processos basilares dos direitos humanos, que vieram através dos direitos naturais, parido nas concepções de Jean-Jacques Rousseau e, por sua vez, fortalecido em François-Marie Arouet Voltaire, que dizia que no direito natural, ou seja, nos direitos humanos,
Passei a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Anos que usou pela primeira vez isso foi François-Marie Voltaire, citando o famoso Jean Calas, caso na qual ele falava da intolerância e da tolerância religiosa. Ele fala que é primordial para a saída da barbárie, para o status quo de igualdade, ISO, e Estado Democrático de Direito, que o homem tenha direito primordial à vida, à liberdade, por sua vez, à propriedade, à segurança pública. A sociedade moderna carece hoje de segurança.